Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 1º de abril de 2026, né? Hoje, graças a Deus, tem jogo do Fluminense, 9h30, no Maracanã, contra o Corinthians, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E não é mentira. Fluminense, né? Espero eu, né? Aproveitou aí, né? Esse período da data FIFA, né? Para entrosar alguns jogadores com o elenco, né, principalmente o Midjan e o Castillo, né, o Alisson eu acho que chega inicialmente para ser reserva mesmo, né, espero que alguns jogadores, né, tenham aproveitado esse período de treinos, né, para mostrar que estão aí para disputar vaga para ser titular, né, e aí eu falo principalmente do Serna, né, com a entrada do Savarino no time titular, né. O Serna, eu acho que aí começa a brigar por vaga com o Canóbio, né? E também recuperar alguns jogadores, né? Parece que o Bernal já está treinando em campo, já está com o grupo, mas não vai ser relacionado para esse jogo, mas tende a ser relacionado no final de semana, né? O Cano, depois de muito tempo, parece que vai ser relacionado para jogo, né? Com condições de jogo, né? Lembrando que ele é relacionado para o jogo contra o Vasco na segunda partida da semifinal, né, da Copa do Brasil ano passado, mas meio que no sacrifício, né, ele deveria ter sido usado, mas enfim, não foi, né, e espero que ele entre em campo hoje, que a gente possa, né, fazer o duplo L, né, não dá para ver direito, mas estou aqui com a camisa do Cano, né, enfim, né, e para mim, né, hoje, né, vou falar aqui o time que eu acho que o Zubeldia deveria colocar em campo, né, mais tarde. O goleiro, né, enfim, indiscutível, o Fábio, né, na lateral direita eu iria de Guga, que começa a temporada melhor que Samuel Xavier, né, pela zaga, né, iria de Gemes e Midjan, né, por todas as questões que envolvem a pressão em cima do Freitas, né, eu iria de Midjan. Acho que o Midjan veio para ser titular do Fluminense, acho que ele é um jogador que pode entregar uma liderança dentro de campo que a gente não tem, né, lógico que, né, não vai chegar e virar capitão, né, mas enfim, na lateral esquerda eu iria de Arana, tá? No meio de campo, né, a gente ainda não tem o Bernal, então eu iria de Martinelli e Hércules Martinelli, né, como já falei algumas vezes, eu prefiro ver o Martinelli sendo o segundo homem de meio de campo, mas aí eu acho que os dois têm que se revezar, né, como vem acontecendo mais nas últimas partidas, né, logo assim que o Hércules volta de lesão e vira titular, depois da lesão do Bernal, eu acho que a maioria dos jogos, né, no início, né, quem ficava mais tempo como primeiro homem era o Martinelli, mas nas últimas partidas eu acho que ocorreu um revezamento maior, como eu acho que deve ser, né, a Costa, indiscutível, né, Serna, Savarino, e aí o centroavante, né? Eu acho que, né, esses números que foram trazidos agora, né, durante a data FIFA, né, das finalizações um número bom de finalizações, né, do JK, né, mais de 2 finalizações por jogo, né? A gente está indo para a 9ª rodada, são 8 rodadas, se eu não me engano, são 2 finalizações por jogo. Acho que ele tem 16 finalizações no gol, né, em 8 rodadas. E ele não jogou as 8, né? Ele joga 7 porque no último jogo ele nem entra, né? Então é isso, mais de 2 finalizações por jogo e quase 2 finalizações no gol por jogo, que eu acho que das 16 ele acerta 13 no gol, né? E aí eu já achava esse número bom, né? E foi ontem eu acho, né, o Laranja Tricolor solta um vídeo analisando as finalizações do JK, né, e no geral são boas finalizações, assim, né, as 2 piores ele tá pressionado pelo zagueiro, né, o zagueiro fazendo uma carga no corpo dele para desequilibrar ele mesmo, né, então de uma forma geral o JK vem finalizando bastante, vem finalizando bem, né, então eu acho que para esse jogo ele seria o titular, mas como eu já falei das outras vezes, o Castillo com poucos minutos não fica muito longe aí desse aproveitamento, né? Porque se eu não me engano o Castillo tem 3 finalizações no gol, poderia ter olhado, né? 3 finalizações, não, ele tem 3 finalizações, 2 no gol e uma delas sendo um gol, né? Se não forem 3 finalizações são 4 e aí essa que eu não lembro, né, teria sido uma finalização para fora também. Né, então o time seria Fábio, Guga, Gemes, Midjan,
Arana, Hércules, Martinelli, Acosta, Serna, Savarino e JK, né? E espero que o Serna também aproveita essa oportunidade, né? Porque eu acho que nossa produção ofensiva tende a melhorar com ele em relação ao Canóbio. O Canóbio tende a entregar maior poder defensivo, mas eu acho isso meio relativo, né? Mas é lógico que o Serna, né, ele vai pedir para ser substituído, né? Não pedir verbalmente, mas ele cansa até hoje, desde que chegou ao futebol brasileiro, né? Na metade pro final do segundo tempo ele tende a estar mais cansado e acaba errando mais, e o Canóbio tende a jogar o jogo todo com a mesma entrega física, né? Então é isso, né? Uma coisa rápida aqui, né? O Luiz Henrique deu uma entrevista essa semana falando de jogar no Flamengo, ele não comenta nada, e aí a torcida de lá, né, começa a falar que ele vai para lá, e a nossa torcida também entra nesse parafuso de que o Luiz Henrique vai para o Flamengo de qualquer forma, né? E boa parte das pessoas que fazem essa fala, né, de que já vai para lá, que já tá lá, são pessoas que querem muito que ele vá para o Flamengo, me desculpe, até porque, né, vão usar isso, né, para criticar a diretoria, né, que são pessoas que, se o Mário Bittencourt, né, e agora o Matheus Montenegro espirrarem, vão criticar a diretoria. São pessoas que tendem, às vezes, acredito eu, até a ser meio contra, assim, em alguns momentos, para poder criticar, né? É isso, né? O Luiz Henrique, nessa data FIFA, entrou nos jogos da seleção, né? Ontem começou como titular, no anterior entrou no decorrer do jogo. E acredito eu que fez bons jogos, né? Não entregou gol, se eu não me engano, não entrega assistência, né? Mas fez bons jogos. Né, acho que vai para a Copa do Mundo, eu acho que não vai ser titular na Copa do Mundo, quem me dera, né, vai ser banco, mas eu acho que o Luiz Henrique tem potencial para fazer uma boa Copa e chamar a atenção de times europeus, e eu acho que na dividida, né, o Luiz Henrique tende a ficar pela Europa e não vai vir para o Brasil, seja para o time que for, né? Inclusive eu acho que se a gente tivesse os 40 milhões, né, que foi o que saiu aí, que o... Polícia à frente. Pô, esqueci o nome do time dele, é o mesmo time que o Nino lá, o Zenit, né, falou que queria por ele, né, mesmo se o Fluminense tivesse um time europeu querendo ele tende a ir para um time europeu, né, e eu acho que ele tem potencial para jogar em time europeu grande, tá? Mas, enfim, deixa essa galera ficar fazendo terrorismo, né, falando que não sabe, até porque são pessoas geralmente, né, que gostam de ver só a manchete, né, não se aprofunda sobre os assuntos. Né? Então é isso, hoje eu espero uma vitória do Fluminense pelo Corinthians. O Corinthians não está numa boa fase, parece que está 7 jogos sem vencer, né? Acredito eu hoje, quem me dera uma vitória de 3-1 bem tranquila, um 3-0, né? Já que o Freitas não vai estar em campo, né? E é isso, né? Uma coisa rápida, né? A gente está com, se eu não me engano, 4 jogadores pendurados com cartão amarelo, né? 2 até a última rodada eram titulares, James da zaga, né? James e Freitas. Espero que se os dois entrarem como titular, que o Freitas tome o amarelinho dele para não jogar a próxima rodada, né? Um dos outros que tem cartão é o Martinelli, né? Se fosse para forçar um cartão, eu forçaria agora para o Martinelli. Acho que a gente dá conta de jogar contra o Curitiba, né, lá no Paraná sem o Martinelli. E eu acho que o último é o Acosta. Aí se eu tiver que escolher alguém para tomar esse amarelo agora, né, seria o Acosta. Aí deixaria o Martinelli mais para frente. Mas é isso, saudações tricolores e faz o duplo L.